Oi, pessoal. Sou o professor Bruno, professor de História. Bem-vindos a esse canal. Esse é o primeiro vídeo do canal e eu vou abordar aqui uma questão que são as fake histories, ou seja, falsificações a respeito da história com vista a criar uma narrativa falseada do passado. A preocupação com a manipulação da história não é de hoje. Existe uma frase muito conhecida do escritor George Orwell, na sua obra 1984, que já aponta para esse problema. O autor diz que quem controla o passado controla o futuro, e quem controla o presente controla o passado. Pois bem, a explicação dessa frase é simples. É a percepção de que a nossa interpretação do passado, ou as narrativas que nós criamos a respeito do passado, interferem na forma como nós entendemos a sociedade e, portanto, têm impactos na forma como se organiza o futuro dessa sociedade. Por outro lado, ele aponta que quem domina o presente tem o controle sobre esse passado, ou seja, as narrativas sobre o passado, elas seguem, de alguma forma, o discurso vigente no tempo presente, as preocupações do tempo presente. No caso de 1984, isso era muito claro porque a obra trata de um Estado autoritário que, entre outras coisas, controla a percepção das pessoas sobre a sua própria história. Se a gente for jogar para o caso das fake histories contemporâneas ou das fake news, não necessariamente existe uma ação deliberada do Estado na promoção disso. A gente pode dizer que, em grande parte, a difusão dessas concepções equivocadas sobre o passado, elas vêm muito de um senso comum, né? De uma percepção das pessoas a respeito do passado. E isso não necessariamente é uma ação do Estado, mas uma ação de indivíduos. O mecanismo pelo qual as fake histories se propagam é muito semelhante à forma como as fake news se propagam. Através de uma literatura pseudo-acadêmica, através de blogs, através de redes sociais, através de vídeos do YouTube, né, com pessoas que são pretensamente historiadoras e que, na verdade, querem usar um argumento de autoridade sobre aquilo que elas pensam, recorrendo ao argumento histórico, como se a opinião que ela dá tivesse uma validade a partir de algum exemplo histórico. No caso da história mundial, o que mais se observa são fake histories a respeito do nazismo. Tanto aquela questão de afirmar que o nazismo foi um movimento de esquerda, como os movimentos que tentam negar a existência do Holocausto. Porém, esses assuntos são muito extensos e para isso a gente pode até pensar em fazer um outro vídeo. Aqui nesse vídeo, no entanto, nós vamos usar um exemplo muito mais simples de como essa percepção equivocada do passado penetra no senso comum da sociedade e de que forma ela serve a isso. Esse texto que vocês vão ver agora na tela circulou em redes sociais com certa relevância e com algumas variações a partir de 2016. A forma como o texto é construído já tem uma intencionalidade clara. Ele já abre o texto mostrando como o Brasil de antigamente seria melhor, uma vez que crimes considerados inadmissíveis eram tratados com muito mais rigor, né, já que a punição apresentada ali é a castração, e, portanto, cria-se a narrativa de que antigamente se lidava melhor com a questão. Bom, o texto afirma que o caso ocorreu em 1833, primeiros anos do período regencial brasileiro. Para averiguar se era possível ou não uma pena de castração para um estupro, nós deveríamos consultar o Código de Processo Criminal do Império, de 1830, portanto, a legislação válida na época em que o fato teria ocorrido. Se nós olharmos os artigos 219 ao artigo 228 do Código, nós vamos ver os chamados crimes de honra, estupro e rapto. Sendo que o rapto é considerado um crime mais grave, uma vez que ele constitui um sequestro seguido de um estupro. Em nenhum dos artigos está previsto pena de castração. As penas previstas
tanto para o estupro como para o rapto variam de desterro da comarca onde o crime foi praticado, ou seja, nesse caso, o condenado era forçado a deixar a região aonde residia a vítima, se afastando dela por um período determinado na lei. Não iria preso, mas seria forçado a se deslocar. No caso da punição com prisão, podemos reparar que existem variáveis, e se nós compararmos, por exemplo, com o que é previsto no atual Código Penal brasileiro, o tempo de detenção é inclusive menor. Ainda podemos fazer outras observações sobre a lei. Primeiro, a variação na punição se dá muito mais por uma condição da vítima do que por atributos do criminoso. No caso, percebemos que a existência de vínculos de família ou de proximidade entre o estuprador e a vítima, hoje entendidos como agravantes, eram no século XIX fatores que atenuavam a punição, o que remete à ideia patriarcal de que dentro do núcleo familiar certos abusos, inclusive sexuais, eram tolerados. Há também um claro juízo de valor sobre a moral das vítimas, o que implica em atenuar ou agravar o crime. No caso, um estupro cometido contra uma mulher dita honesta é considerado passível de uma pena muito maior do que um crime cometido contra uma mulher cuja moral fosse considerada duvidosa, ou, na própria descrição da lei, no caso de uma prostituta. Dessa forma, pessoal, uma simples consulta aos documentos, no caso, o Código Criminal da época, permitiria afirmar que, diferentemente do que supõe essa postagem, as penas do século XIX não eram mais severas do que as aplicadas atualmente. Inclusive, olhando o Código de 1830, nós vemos uma brecha terrível dessa legislação, uma vez que ele prevê que, havendo o casamento entre vítima e estuprador, não haveria mais o processo, o que levava a diversos casamentos que visavam muito mais preservar a honra da família, evitando a exposição pública de um caso de estupro, do que efetivamente processos criminais para punir esse tipo de violência. Lembra aquele casamento típico de festa junina em que o pai da noiva aparece armado e aponta sua espingarda para o noivo dizendo que se não casar vai preso? Isso nada mais é do que uma caricatura feita pela cultura popular de algo que efetivamente acontecia no século XIX. Bom, pessoal, eu quis mostrar nesse vídeo, através desse exemplo, primeiro, como existem falsificações a respeito da história, e aqui se pretende, e como que muitas vezes uma rápida pesquisa documental pela própria internet, uma vez que muita documentação está disponível em portais oficiais, em literatura realmente acadêmica disponível para acesso de todos, é suficiente para impedir a propagação desse tipo de ideia. Pessoal, espero ter ajudado, espero que tenha sido um vídeo interessante. Se você gostou, aguarde que depois vamos fazer outros vídeos. Então, um abraço.